Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Classe Professores. Chegamos à lição 4 dessa nossa série de Gênesis. Você é bem-vindo. Esse canal é um trabalho voluntário em prol da Escola Sabatina, em prol do estudo da Bíblia, do estudo diário da Palavra de Deus, embora aqui façamos um resumo da semana, tendo em vista dar algum subsídio para os próprios professores da Escola Sabatina exporem esta lição nas suas unidades no sábado nas nossas igrejas. A lição 4 trata do dilúvio. É uma breve análise do dilúvio, observando que esse ato de Deus é tanto uma demonstração de justiça quanto uma demonstração do amor de Deus. No dilúvio nós temos condenação, é verdade, mas nós temos salvação. Então, a gente começa com o dilúvio. O que levou ao dilúvio? Eu intitulei esse primeiro tópico como o dilúvio, os seus antecedentes. Você sabe que as coisas começaram a se deturpar a partir do momento que Adão e Eva pecaram. E essa condição pecaminosa do mundo, descrita no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 de Gênesis, chega ao capítulo 6 e vai dar no dilúvio. Ela cresceu tanto que a Bíblia usa uma expressão que precisa ser entendida por nós, que Deus se arrependeu de criar o homem. Gênesis 6, verso 6. Na versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, a palavra para Deus se arrependeu de Gênesis 6, verso 6 é diferente da palavra arrependimento para o ser humano pecador, eu e você. A palavra grega lá é metamelomai, ou seja, mudança de propósito. O arrependimento de Deus na Bíblia não indica que ele cometeu algum pecado, mas indica que ele mudou o seu propósito. Por causa do pecado do ser humano, ele teve que agir num estranho ato da sua parte, que foi destruir o mundo com o dilúvio. Então, aqui nós temos a situação de imoralidade crescente. E o 6:2 de Gênesis, que é o capítulo dessa semana, diz que viram os filhos de Deus, ou seja, aqueles que foram criados no programa de Deus. Na lição da semana passada eu expliquei um pouquinho sobre isso, de que os filhos de Deus em Gênesis não tem a ver com anjos, mas tem a ver com seres humanos, especialmente da descendência de Sete, que era alguém afinado com as coisas de Deus, em contraste com a descendência de Caim, que era desafinada com as coisas de Deus. O texto de Gênesis 6:2 diz que os filhos de Deus, ou seja, os crentes, né, os cristãos hoje, viram que as filhas dos homens, ou do lado, digamos, pecador, ímpio dos seres humanos, eram formosas, e até aí nenhum problema. Mas eles tomaram para si essas mulheres e, logicamente, esse casamento, sempre é assim, a Bíblia aqui não descreve, mas sempre é assim, esse casamento gerou seres humanos depravados e não submissos à vontade de Deus. E eles tomaram para si essas mulheres de todas as que escolheram. Então virou uma bagunça isso aí, né? Interessante que o verbo viram, que diz que eles viram essas mulheres, nesse tempo, nos lembra também Gênesis, quando, vendo a criação perfeita, Deus observou que tudo era muito bom. Os homens estavam, de novo, você percebe que essa expressão, ou esse conceito de tomar o lugar de Deus é muito recorrente em Gênesis, como em toda a Bíblia, né? Mas especialmente em Gênesis. Eles estavam tomando a vontade de Deus, tomando o lugar de Deus, tentando fazer a sua própria vontade e sua pecaminosidade exacerbada. Por outro lado, se você vai para Gênesis 6:5, Deus viu a maldade do homem. Essa ação de Deus em ver foi um ato de justiça, sim. Ele viu essa maldade e ele disse, bom, vamos ter que destruir para reconstruir. Deus trabalha em cada detalhe disso. Você toma, por exemplo, o dilúvio, a construção da arca, nós vemos ali o amor de Deus. Ele que projetou essa arca. Ou seja, o mundo seria destruído por água, mas quem quisesse poderia se salvar. Infelizmente, a maioria não quis. A Arca de Noé, semelhantemente ao que conhecemos como Arca da Aliança no Velho Testamento, eram locais de salvação.
projetadas pelo Senhor. Assim como Deus projetou a Arca do Concerto, como Deus projetou o santuário terrestre para ser um local onde as pessoas iam e levavam suas ofertas e confessavam seus pecados e eram perdoadas, baseado no sacrifício que ainda viria, que era o sacrifício de Cristo, a mesma coisa foi a Arca de Noé. Foi um lugar de salvação, de preservação, não é? Então, tudo foi dirigido por Deus. Não é? O texto diz que depois do dilúvio, quando o dilúvio já estava há dias, quando a terra já tinha sido destruída, né? Noé soltou um corvo e depois uma pomba para testar como é que estava lá fora, se ele podia sair ou não. Mesmo assim, ele permaneceu na arca e saiu somente quando Deus abriu a porta. Ou seja, Deus fechou a porta e Deus abriu a porta. Ou seja, esse foi um ato de Deus. E mostrou que o dilúvio foi alguma coisa necessária para destruir, para então reconstruir, né? Esse é um paralelo com o fim do mundo, no tempo que nós vivemos. Nós estamos indo para uma reta final na história do mundo. E essa destruição que virá, que conhecemos na Bíblia como a volta de Jesus, o fim do mundo, a destruição do pecado, na verdade não é só para isto, não é só para mostrar a justiça de Deus, mas acima de tudo para mostrar o seu amor, a sua misericórdia e uma segunda chance, porque esse mundo será recriado, um novo céu e uma nova terra, como diz Apocalipse 21, né? E se você ler o texto de Gênesis, vai perceber que há uma expressão que diz que Deus se lembrou de Noé, né? Deus viu que Noé era um homem justo e íntegro, ou seja, no meio da devassidão, no meio da pecaminosidade, no meio da imoralidade, no meio da maldade, no meio da violência, Deus detecta aqueles que são dele, os justos e íntegros, não porque eles são perfeitos, mas porque eles procuram a Deus. Não é? Então, Deus cumpre misericordiosamente sua promessa, né? E justamente chegamos aqui ao segundo tópico desta semana, né? Que o dilúvio tem uma relação com o que chamamos na Bíblia toda de aliança. Nós já temos estudado isso em outras lições, né? A aliança de Deus com o seu povo. Deus faz uma aliança também com Noé, né? Por um ato da sua graça, Deus estabelece uma aliança de salvação com Noé, preservando-o na arca no meio do dilúvio, né? Ele diz assim: contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Gênesis 6:18. E então, ciente disso, ao sair da arca, a Bíblia diz que Noé adorou a Deus e cumpriu a sua parte, né? Ofereceu um holocausto a fim de expressar gratidão ao Deus que o salvou, né? E aí é interessante que Deus agora organiza a vida de Noé e dos seus descendentes a partir dali, porque eles eram, digamos, os sobreviventes, eles eram o que chamamos de remanescentes. Essa ideia que vai voltar lá no Apocalipse, o povo de Deus no tempo do fim, um grupo fiel, remanescente, para proclamar as verdades de Deus e de sua salvação, que vai acontecer e que já está acontecendo no tempo do fim, tem um precedente, por exemplo, na história de Noé, e seus filhos, que foram os únicos representantes de Deus aqui nessa terra, e começou então uma nova geração, como se fosse uma recriação, uma nova oportunidade de Deus. E Deus organiza toda a vida deles, chegou a fazer até concessões, né? Como não havia plantação, porque tudo estava destruído, Deus permitiu que eles comessem carne, comessem animais, né? E ele já faz ali uma lei, né? Animais limpos e animais imundos. Isso é muito interessante a gente perceber, Gênesis 9. Antes de Moisés, antes de surgir o povo judeu, antes daquela lista de animais que se come e que se não come, lá em Levítico 11, né? Ele já faz isso, ou seja, essas leis de saúde, leis dietéticas, elas precedem ao sistema mosaico, né? Alguns às vezes querem dizer, não, isso não vale mais, porque Moisés começou com isso. Não, bem antes Deus já havia feito a lista dos animais limpos e imundos que podiam ser comidos ou não poderiam ser comidos. E ele estabelece também um sinal dessa aliança depois que Noé sai da arca, né? O arco-íris, como nós conhecemos, Deus diz: eu colocarei o meu arco nas nuvens. Como o sábado representava a criação, lá em Gênesis capítulo 2, né? O arco-íris também tem um alcance universal e se aplica a todos. Foi um sinal da presença, da preservação de Deus, da salvação de Deus àquele povo. E Deus está dizendo o seguinte: ao colocar meu arco nas nuvens, eu jamais vou destruir a terra com um dilúvio. Você percebeu aqui
Que coisa interessante. E, aliás, eu queria terminar a lição dessa semana colocando para você uma pergunta que ela é ampla, ela é teológica, mas ela é muito interessante ficar bem fixada na mente dos nossos alunos, especialmente nessa semana. Porque quando a gente fala de dilúvio, ou a gente fala do fogo no tempo do fim, isso gera nas pessoas um questionamento. Mas que Deus irado é esse? Que Deus que quer destruir? Deus não quer destruir. Ele é obrigado a destruir porque ele não consegue conviver com o pecado. Há um estágio que o ser humano chega que ele já não é nem mais pecador, ele já passa a ser o próprio pecado. Então, não há como conviver com Deus. E esse ser humano irreverente, esse ser humano desobediente, esse ser humano da consciência cauterizada, esse ser humano resistente aos apelos de Deus, ele tem que ser destruído. Como foi no dilúvio, será no fim também. Mas eu queria que você discutisse com os seus alunos a seguinte questão. Como é que você pode explicar para alguém que o dilúvio não foi somente um ato de destruição, mas foi um ato de justiça, de graça e de amor de Deus? É alguma coisa para você conversar um pouquinho. Tente ouvir a resposta dos seus alunos e sintetizar essa questão para eles. Ok? Semana que vem a gente volta. Um abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.